Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: China e Rússia estão recolonizando a África? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se ou do Pix. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu vou pedir desculpas a vocês, porque o título desse vídeo é um pouco clickbait. Clickbait é esse que fala, né, English. Eu speak English aí, viu? Porque veja, gente, a embaixadora Irene Vida, ela deu uma entrevista fantástica pro Reinaldo Azevedo e pro Valfrido Vargas. Inclusive foi uma entrevista boa, porque dessa vez eles interromperam um pouco. Ela conseguiu desenvolver muito o tema. E assim, gente, a entrevista é incrível, incrível. Foda. A embaixadora Irene, ela é especialista em África, né? E aí ela falou muitas coisas importantes sobre o continente africano. Assim, assistam uma entrevista inteira. Vale muito a pena. É uma aula sobre a África. Só que ela falou muitas coisas também importantes sobre a relação do Brasil com a África, sobre por que a gente não tem a política externa adequada para com o continente africano. E aí, se eu fizesse um título de vídeo, a política externa do Brasil na África, ia ter menos acessos. Infelizmente, eu devo colocar esse título clickbait aí. A gente vai falar sobre a questão da Rússia e da China, o trecho que eu selecionei para vocês, para a gente fazer uma reação, trata sobre o tema. Mas o que eu quero debater centralmente é a política externa do Brasil frente ao continente africano. Vocês vão ver alguns dados chocantes. Acho que qualquer pessoa que tem compromisso com o Brasil, com a classe trabalhadora, vai se dar conta que a gente está falando de coisas chocantes. Prestem bem atenção no que a gente vai assistir a partir de agora. Nós poderíamos dizer que estamos presenciando uma tentativa de recolonização da África. Há um embate, a gente até conversava sobre isso há uns dias atrás, por conta de uma matéria na Folha de São Paulo que trazia a quantidade de contratados privados, mercenários, chineses e russos espalhados pela África, com propósitos distintos. Os russos se envolvendo em disputas políticas de africanos e os chineses protegendo recursos, de alguma forma, de interesse dos chineses, recursos naturais de interesse dos chineses na África. Conversando sobre esse mesmo assunto com um general brasileiro... Principais investidores também. Sim, hoje. Principais investidores. Conversando com um general brasileiro sobre esse assunto, ele me dizia que os americanos nunca conseguiram, depois da Segunda Guerra, nas várias tentativas, ocupar a África, sob o ponto de vista da sua influência hegemônica. Tentaram, inclusive, se utilizar das Forças Armadas brasileiras como um elemento de infiltração na África, algumas vezes, segundo ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós tivemos nos dois mandatos do Lula... A primeira pergunta é: há uma tentativa de recolonizar a África? A segunda, qual é o papel do Brasil nesse contexto de embate, nesse balanço de poderes que se vê hoje na África? Chineses, russos, americanos, qual é o papel que o Brasil tem? De disputar um espaço nessa neocolonização, suposta neocolonização africana, ou de efetivamente estabelecer uma relação de cooperação com o continente africano, os países africanos e aí por diante? Valfrido, por princípio, eu rejeito a tese da neocolonização da África. Porque o colonialismo coloca o destaque no colonizador e não no colonizado. A ação é produzida a partir da Europa. E, de fato, a gente vê como se deu o processo, o poder militar, as condições, enfim, todo partiu de uma ação muito eficaz dos europeus para ocupar aquele imenso território. Não ocupou inteiro, ocupou partes, ou mecanismos, enfim, mas o fato é que colonizou e essa história conta. Se a gente pega a ideia da neocolonização, a gente vai ter que repetir o princípio, pelo conceito, de que são os europeus, ou são países terceiros, que estão ocupando um território que não tem o que falar, porque o processo de colonização pegou os africanos completamente sem condição de reação. Eu acho que qualquer ideia de neocolonização nega a agência dos africanos. Eu acho que isso é uma profunda injustiça com um continente que é gigantesco. Que eles, nessa perspectiva, não são vistos como sujeitos também. Eles ficam lá dizendo, puxa, a mercê de escolhas que não são deles. E você está me dizendo que eles estão escolhendo também. Eles estão escolhendo, estão muito felizes porque estão escolhendo, e eles têm obra. Veja, eu não acho a resposta tão boa, porque é quase que uma negação do conceito de neocolonialismo em si, e não debate se a China e a Rússia praticam neocolonialismo. Veja, existe neocolonialismo na África, né? Exemplo clássico disso é a relação da França com as suas ex-colônias, especialmente ali na África Ocidental, na região do Sahel. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a França controlava a principal riqueza natural do Níger, que é o urânio. O Níger
o 7º maior detentor de urânio do mundo e controlava, por exemplo, as emissões monetárias do Níger. Então, na prática, o Níger não tinha soberania. Porque se um país não tem um controle da sua principal riqueza natural, do seu principal produto de exportação no comércio global, na divisão internacional do trabalho, não tem controle da moeda, esse país tem semi-soberania ou subsoberania, ou até é difícil até falar de soberania para um país numa situação dessa, tá ligado? Mesmo do ponto de vista de um debate sobre soberania formal. Então, por exemplo, para a relação entre França e Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal, é totalmente possível falar de neocolonialismo. Eu acho que não dá para falar de neocolonialismo. Primeiro, sobre a Rússia, porque a Rússia não tem uma presença significativa em África. Assim, tá começando até agora, mas mesmo assim, sobre qualquer prisma, transferência tecnológica, dinâmica de comércio, investimento estrangeiro direto, controle de empresas russas de riquezas estratégicas de África, influência político-ideológica, eleitoral, sobre qualquer prisma, a influência da Rússia em África hoje é muito pequena mesmo. Assim. Isso por um lado. Por outro lado, a China tem uma presença infinitamente maior, só que a China não caminha para estabelecer uma dinâmica neocolonial. Agora, o que a China faz, isso sim, ela se relaciona com o continente africano dentro de uma relação centro-periferia, claramente, né, em que a África é fornecedora de matérias-primas, fundamentalmente produtos de baixa densidade tecnológica, de baixo valor agregado, produtos não manufaturados, e a China vende para o continente africano produtos de alta densidade tecnológica, manufaturas, produtos industrializados. Claro que nessa relação centro-periferia, a África vem renegociando os termos de dependência junto à China no que tinha, por exemplo, com as potências europeias ou com os Estados Unidos. Então, na relação centro-periferia China-África, os países africanos conseguem muito mais transferências tecnológicas, empréstimos com juros baixos, investimento em infraestrutura, investimento até em setores industriais. Então, assim, é uma relação centro-periferia, mas não é uma relação centro-periferia igual à relação com os Estados Unidos ou com a Europa Ocidental, entendem? Porque, veja, há várias formas de relação centro-periferia. É preciso prestar atenção nisso. Então, por exemplo, a relação dos Estados Unidos com o Japão é uma relação centro-periferia. O Japão é, sobre muitos aspectos, uma periferia dos Estados Unidos, dentre outras coisas, porque o Japão depende militarmente dos Estados Unidos e é um território ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Só que a relação de dependência Estados Unidos e Japão não é a mesma relação de dependência Estados Unidos e América Latina, dado que o Japão pôde desfrutar de um desenvolvimento a convite, né? Os Estados Unidos permitiu o desenvolvimento da indústria do Japão, a reconstrução econômica do país no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a relação centro-periferia, só que muito diferente que a relação Estados Unidos e América Latina, por exemplo, ao ponto do Japão, do ponto de vista econômico e tecnológico, ser um dos países protagonistas na divisão internacional do trabalho. Então, a resposta da Irene, eu acho que não foi tão boa, porque acaba fazendo um debate em si, negando o conceito de neocolonialismo, quando na realidade esse conceito não serve para a China e não serve para a Rússia na relação com o continente africano. Com a China, eu acho que ainda dá até para se debater. É possível, eu não acho que caiba, sabe? O conceito de neocolonialismo. Mas eu acho que é até possível debater, dado a presença chinesa em África, que é significativa. Agora, com a Rússia, para mim não tem nem debate, porque assim, a presença hoje da Rússia no continente africano sobre a perspectiva econômica, tecnológica, comercial, cultural, institucional, é muito pequena. As pessoas colocam um hiperfoco muito grande no crescimento nos últimos anos, mas é um crescimento que ainda não é determinante na dinâmica política e econômica do continente africano, diferente da presença chinesa, né? E eles têm disposição, então há lutas políticas intestinas, há um processo de identificação de quem serão seus melhores aliados, escolha de aliados, mas hoje em dia não se pode pensar que os africanos não são os que desenham a história do seu continente. Então eu, por princípio, rejeito a tese. E por isso, né? Aí você vai falar assim, mas então vamos tirar o título neocolonização, mas vamos falar de parcerias que eles estão construindo. E aí a resposta é a seguinte, eles desta vez, eles têm o privilégio de poder escolher parceiros. E eles que têm, enfim, estão há muito tempo nessa vida, né, estão há quase 100 anos num processo já de independência, eles desenvolveram a capacidade de buscar qual é o melhor aliado e tentar ver qual é a melhor condição para eles. Durante o período da Guerra Fria, essa chance foi muito reduzida.
Muito reduzida. Ali, as margens de manobra é tão engraçado, né? Quando o general diz que os Estados Unidos não ocupou porque tinha uma outra potência, enfim, no mundo bipolar, que estava dizendo, não, né, tem uma parte aqui que é minha nesse latifúndio, né? Então, quando hoje os africanos, eles veem chineses, norte-americanos, europeus, turcos, brasileiros, japoneses, coreanos, russos, eles fazem uma grande seleção de parceiros e vão tentar escolher e colocam, inclusive, uns contra os outros. É muito engraçado, os países africanos de língua portuguesa, eles têm um especial talento para dizer que Portugal faz melhor que o Brasil. E talvez eles digam para os portugueses que os brasileiros fazem melhor que os portugueses. Mas isso é uma estratégia. Portanto, tenho ressalvas a como essa tese é colocada. O que o Brasil faz, né? A gente, enfim, isso era um programa inteiro. Nós temos ainda uma dificuldade grande de trabalhar no universo africano porque nós temos pouca mão de obra dedicada a isso. Nós temos poucas instituições que conhecem o universo africano. Quando o presidente Lula assume... Você fala da própria diplomacia, de tudo. De tudo. Então, quando o presidente Lula assume em 2003, ele assume e diz, nós queremos uma política africana. Eu já trabalhava há 20 anos quase com o assunto. As pessoas iam bater na minha porta e falavam assim, como é que a gente faz? O que eu vou fazer com a África? Não tem nada na África. O nosso desconhecimento com relação à África, e aí sociedade civil, imprensa, academia. Uma vez eu sei que ele é amigo de vocês e também tenho o privilégio de ser meu amigo, o Silvio Almeida. E eu falei assim, Silvio, quantos são os acadêmicos africanos que você conhece e onde você os conheceu? Ele conheceu todos os acadêmicos que ele, por acaso, cruzou nos Estados Unidos. Eu falei, por que a gente não vai à África conhecer os africanos? Então, esse caminho de passar daqui e ir à África para conhecer nos constrange do ponto de vista do desenvolvimento de uma política. Porque o Itamaraty acaba sendo muito pequeno para fazer uma política que é com um continente tão gigantesco. É preciso ser muito mais ativo com todos os atores que compõem a política externa. A política externa não é feita só pelo Itamaraty. Então, o Itamaraty pode até ter alguma competência, que eu acho que nós temos um grupo de pessoas que vêm trabalhando com o continente já há alguns anos, mas e o resto? Quem é que nos endossa? Quem é que entende do que a gente está propondo lá, né? Então, eu acho que a gente tem nós temos a necessidade de construir uma política, nós temos muito marcada a disposição do presidente Lula de recompor essa política. A política brasileira com a África tem altos e baixos. Então, a gente tem disposição política, a gente tem a intenção da burocracia do Itamaraty de trabalhar nessa área, mas nos faltam quadros. E aí a gente encontra isso. Eu vou dar um exemplo que é chocante. A presidenta Dilma, quando ela fez o Sem Fronteiras, imagine uma ideia de fazer uma ligação com os países do Sul, né, e tal. Não era possível ir para a África, porque a percepção é de que a África não tem ciência. Como é que você vai mandar um estudante brasileiro estudar na África porque lá não tem ciência? É sério. É verdade, não estava. Então, o que a gente vê? Há um desconhecimento que você tem universidades no continente africano que tem muito a oferecer. E mais do que isso, você tem especificidades de saber e áreas de interesse comum. Então, por exemplo, a área de doenças tropicais, eu daria... O modo de eu trabalhar muito tempo com isso é que eu tenho muito exemplo para dar, né? Mas, uma vez, a Faculdade do Mato Grosso fez um curso sobre malária e convidou africanos para virem. Federal do Mato Grosso. Isso há muito tempo atrás, quando eu estava em Angola. Olha o tempo que faz, né? E era possível vir uma pessoa de Angola. Angola pediu para vir vieram dois. Inclusive, o presidente, o responsável pela Política Nacional de Luta contra a Malária. Ele veio fazer o curso de 6 meses, largou o trabalho dele para vir fazer o curso no Brasil, que era muito valoroso isso. Eles foram para a Amazônia e foram para a Serra Pelada. Eu fiquei sabendo disso depois pelo pessoal da faculdade. Chegaram em Serra Pelada, os americanos estavam fazendo testes com medicamentos de malária. O angolano foi para o pessoal brasileiro e falou assim, vocês malucos? O que vocês estão fazendo? Já cansaram de fazer esse teste na África? A gente já viu que esse negócio não funciona. Bom, o cara saiu daqui com o primeiro lugar no curso. Ele adorou ter vindo, porque a troca é sempre rica, mas o conhecimento que está na África é que a gente despreza. Então, eu acho que nós temos que mudar a nossa atitude. E essa atitude, ela está refletida no discurso, ela está refletida... enfim, é difícil para mim dizer, porque as pessoas trabalham com boa vontade. Elas querem fazer uma aproximação com a África, mas elas erram nas premissas, né? De entender que a África é um interlocutor que está na mesma posição que a gente. Ela está na mesma posição que a gente de dignidade na luta pelo desenvolvimento, de esforço político, de experiência humana, que, enfim, essa não precisa nem dizer. Os chineses não estão lá porque sejam idiotas. Eles têm provado nos últimos 50 anos que eles não são, né? Até ninguém tirou tanta gente da miséria no mundo, é bom que você saiba, né? Como os chineses.
e você fazer, mas eles tiraram os chineses, mas pelo crescimento chinês eles tiraram outros também do resto. Tem nos ajudado muito, tem nos ajudado comercial. Muito. E os chineses não estão lá porque sejam exatamente idiotas. Faz muito tempo que eles não são, né? Eu não quero parecer vulgar, mas eu também quero eu quero que o outro tenha materialidade. A gente perde dinheiro, né? Assim, o Brasil perde dinheiro, perde oportunidade de negócios, perde chance de fazer negócio, tem riqueza lá que a gente não está conseguindo explorar e nós poderíamos fazer, porque nós temos conexões com esse continente, é isso? Eu tenho que comentar um fato que nos atrapalha muito. E é um fato, é uma afirmação dura. Em outro momento da entrevista, inclusive, a embaixadora fala sobre o neoliberalismo e a precariedade de quadros do Itamaraty, né? Aí o Reinaldo Azevedo até surpreende, mas como assim? Falta profissionais, falta concurso? Ela fala, falta, tipo, precarização do neoliberal. Veja, gente, sabe o que eu achei chocante? É que fica claro nessa entrevista da embaixadora na questão africana a diferença entre você ter um debate político-ideológico sobre um país que tem perspectiva de futuro, que é que ele quer ser no mundo, qual é o projeto dele, e um país que não tem, como é o nosso caso. Então vamos pegar o exemplo da China. A galera presta muita atenção hoje no papel da China na África, né? Inclusive com figuras de primeiro plano da política imperialista estadunidense, como a Hillary Clinton, falando que a China tem um projeto de recolonização da África. O que muitas vezes não se presta atenção é que a China começou uma política africana desde os anos 50, século passado. Então já com a Revolução Chinesa, a China estabeleceu, e não sem erros, sem problemas, sem contradições, a China, por exemplo, na questão da independência de Angola e Moçambique, escolheu o lado errado, inclusive. Mas, enfim, a China já nos anos 50 estabeleceu várias relações diplomáticas de apoio ao movimento de colonização, abriu institutos de estudos sobre história da África e sobre a dinâmica sociológica, econômica, cultural, política do continente africano. Então a gente está falando de um processo de aproximação por décadas, porque o que foi que os chineses viram e que, inclusive, a partir dos anos 90 fez com que eles aprofundassem cada vez mais a África como um horizonte estratégico. Nos anos 90, eles olharam e viram que a tendência dominante que estava colocada ali pelo Japão, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelos países da Europa Ocidental, era não priorizar o comércio com a África, além das relações clássicas que estavam ali estabelecidas de extração de matérias-primas. Então, as carências de infraestrutura, as carências de segurança alimentar, as carências tecnológicas, todas iam ser mantidas, né? Tanto, inclusive, que nos anos 90, você pega o gráfico do investimento estrangeiro direto de capitais dos Estados Unidos, de capitais da Europa Ocidental, de capitais do Japão, era investimento estrangeiro direto fundamentalmente entre eles. Capitais japoneses investindo na Europa Ocidental, capitais europeus investindo nos Estados Unidos, no Canadá, capitais canadenses investindo na Europa Ocidental e no Canadá e tal. E aí uma certa, inclusive nos anos 90, tinha um debate de uma certa escassez de investimento estrangeiro, por exemplo, para a África e para a América Latina, né? Eu lembro daquele livro do François Chenais, acho que é assim que pronuncia o nome dele, A Mundialização do Capital, que ele faz um debate muito grande sobre a reconcentração do investimento estrangeiro direto nas próprias economias centrais entre si. A China olhou aquela tendência, percebeu a demografia jovem de África, percebeu as perspectivas estratégicas de necessidade de matérias-primas que estavam colocadas para os próximos anos. Fala os próximos anos, né? 2, 3, 4 anos não, né, gente? É tipo 20, 30, 40, 50 anos. E tomou como uma das suas prioridades de diplomacia e cada vez mais se aproximando de África, percebe? Então a gente está falando de um projeto estratégico de geopolítica que é fundamental para reposicionar a geopolítica global e para avançar nas parcerias estratégicas da China com diversas nações do mundo, que a gente olha para o continente africano. Então você tem uma relação de décadas que foi aprofundada, que girou universidade, girou o partido político no poder, né, que é o Partido Comunista, que girou o debate acadêmico, que girou a diplomacia, as empresas e tudo isso para estabelecer cada vez mais conexões com o continente africano. Aqui, no Brasil, a gente vive um eterno debate que é muito mais um debate floreado do que qualquer outra coisa. Por quê? Veja, eu não duvido da intenção genuína e justa do presidente Lula de realmente ter uma diplomacia sul-sul, né? De realmente ter uma preocupação maior com a relação do Brasil com o continente africano. Também é inegável que
iniciativas foram tomadas, né, como a abertura de novos postos diplomáticos no continente africano, como cooperação acadêmica, né? A embaixadora Irene Vida, inclusive, fala da falta de força de trabalho, de diplomata, essas novas embaixadas que foram abertas. Mas veja, gente, um processo político que realmente tenha uma política externa que seja tratada como prioridade estratégica numa relação de longo prazo, entendendo, inclusive, que há uma tendência muito grande de aumento do PIB africano, pelo crescimento do investimento, novos ganhos de produtividade com investimento em infraestrutura, a própria conexão cultural que o Brasil tem, né, com a parte substantiva do continente africano, uma política estratégica aqui, ela iria requerer, dentre outras coisas, enfrentar um dos dogmas centrais do neoliberalismo. Que dogma é esse? O dogma da austeridade, o dogma do gasto público restrito. Era preciso investimento em massa para você reconfigurar a relação tanto do Estado brasileiro, como da mal chamada sociedade civil, ou desse termo quase nunca uso, com o conhecimento da história, da realidade africana. Então é investimento em universidades, é investimento em programas de pós-graduação, é investimento em publicações, é investimento cultural, de intercâmbio de filmes, de música, de literatura, de conhecimento acadêmico, enfim, é fazer com que surja na sociedade brasileira um debate que perpasse o Estado e a sociedade como um todo sobre a realidade africana, pensando nas potencialidades que está ali colocada para o Brasil nessa relação. Só que veja, não dá para fazer isso com uma dinâmica permanente de restrição ao gasto público e com uma perspectiva que não consegue politizar no seio da população o que significa a política externa dentro de um projeto político. E aqui eu vou explicar para vocês. Veja, nos anos 40, 50 e 60 no Brasil, a política externa era tema de massas. Isso por influência do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, por influência do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, do Jango e do Brizola e tal. Então você tinha nos sindicatos, nos movimentos sociais, na academia, na intelectualidade, um debate de massas sobre a política externa e, a partir disso, um debate sobre o papel do Brasil no mundo, né? Então, era muito comum, por exemplo, os movimentos sociais fazerem um debate sobre uma política externa independente. Isso fazia muito sucesso. A ideia de que o Brasil não estava subordinado aos Estados Unidos, não era um quintal dos Estados Unidos, que o Brasil iria estabelecer relações diplomáticas de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus interesses nacionais. O Rui Mauro Marini, no livro Subdesenvolvimento e Revolução, ele fala que o governo Jânio Quadros, bota a foto aí de Jânio Quadros, Maxwell, o governo Jânio Quadros usava o elemento de política externa, uma política externa independente, ousada, para conseguir popularidade frente à política econômica de austeridade e impopular. Vocês conseguem imaginar o que é um governo conseguir popularidade a partir da política externa? Isso significa o grau de atenção que se olhava para a política externa. E aí, veja, isso se perdeu. Hoje, no Brasil, política externa ela é tema fundamentalmente de quem é militante. E além, claro, dos elementos interessados, né, do empresariado, da burguesia, da mídia burguesa, de acadêmicos. Mas assim, hoje a política externa do governo, ele não é definidora de votos, ele não é definidora de apoios, ele não é definidora de simpatias, ele é definidora de enquadramento de um projeto político. Tanto é assim que você, tirando o bolsonarismo, né, que fez uma ideologização disso sobre Cuba, sobre Venezuela, mas se você perguntar para o eleitor médio brasileiro, qual é o tipo de política externa que você defende, isso não está claro. Então isso já cria um primeiro problema, que é toda a política de duração histórica, ela tem que se apoiar em classes sociais, tem que se apoiar num projeto de classe. A burguesia brasileira, ela tem um projeto muito claro de política externa. É uma inserção subordinada e dependente na órbita comandada pelos Estados Unidos. Então está muito claro qual é o projeto de classe da burguesia brasileira, de suas diversas frações, inclusive das camadas médias altas, né, que é um projeto de inserção subordinada na ordem imperialista, tal como está posta. A classe trabalhadora hoje, ela não tem consolidado enquanto cultura política um projeto de política externa para o Brasil, que deveria ter dois nortes centrais, né, a integração latino-americana e a aproximação com a África. Inclusive, a integração latino-americana e a aproximação com a África é o centro de uma política sul-sul. Porque se a gente está falando de países do mal chamado sul global, que é um termo que eu também não gosto, a gente está falando fundamentalmente de países de África e América Latina majoritariamente. Esses deveriam ser os dois nortes de pensar uma política externa, além, evidentemente, da solidariedade
anti-imperialista, da determinação dos povos, contra as guerras imperialistas, contra o massacre ao povo palestino e por aí vai. Então a gente precisaria de um debate político-ideológico que fizesse com que, inclusive, os militantes, os partidos, os sindicatos, os movimentos sociais debatessem política externa, debatessem com mais profundidade geopolítica, defendessem uma política externa, inclusive indo além da própria política pensada pela diplomacia do Estado burguês no Brasil. Isso é muito raro, por exemplo, o MST faz isso. O MST tem uma política externa que é quase que exemplar, assim, do que é um movimento social pensar uma política externa, além, evidentemente, da solidariedade internacionalista. Só que a MST, nesse sentido, infelizmente, é uma exceção. E além desse debate no conjunto da sociedade para você sustentar uma política externa a partir de classes sociais, que dê sustentabilidade histórica, você precisa de transformações institucionais de peso. Você precisa mudar a configuração do debate acadêmico brasileiro, o papel da universidade no Brasil, o papel da mídia no Brasil, democratizar a comunicação, dar outros nortes de orientação e dinâmica de produção de conteúdo nessa mídia. Você precisa potencializar mudanças no mercado editorial brasileiro, na formação do corpo diplomático, etc. e tal. E tudo isso passa por dinheiro, passa por investimento público, passa por orçamento crescente e permanente. Vamos imaginar, eu vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes. Na América Latina, está muito colocada a questão do lítio, né? O lítio é um material estratégico na economia global, uma matéria-prima estratégica na economia global hoje, e boa parte do lítio está na América do Sul, né? Bolívia, Chile e Argentina detêm 60% das reservas de lítio do mundo. O Brasil é o 7º maior detentor de reserva de lítio no mundo. Se a gente quer controlar essa cadeia produtiva global e fazer com que essa riqueza fique na América Latina, isso não pode ser uma política de momento, isso não pode ser uma política de improviso, isso tem que ser um debate estratégico com a sociedade, em que você esclareça a classe trabalhadora, os sindicatos, os movimentos sociais, que você mobilize a academia, a intelectualidade para entender a importância estratégica do lítio, para formular uma política brasileira e latino-americana ou sul-americana para o lítio e sustentar essa política frente aos ataques, às sabotagens e tudo que está colocado. Então você precisa formular uma política que tenha lastro, né, em movimento de massas e que tenha um lastro de continuidade histórica que exige orçamento crescente e permanente. Então se o Brasil quiser reconfigurar o comércio mundial de lítio, processando industrialmente isso e buscando uma unidade latino-americana nesse setor, isso não pode ser um programa que tem verba de um ano, aí no outro ano não sabe se tem verba, daqui a 2 anos corta. Não, tem que ser projeto de longo prazo com orçamento permanente e crescente. A mesma coisa se dá na relação Brasil-África. Se a gente quer ter um protagonismo e a gente quer criar uma relação benéfica para os povos do continente africano e a soberania nacional brasileira, a gente precisa de um projeto estruturado, de longo prazo, que passe por mudança em currículos do corpo diplomático brasileiro, que passa por novos concursos, que passa por estimular, por exemplo, em massa a formação de institutos de pesquisa nas universidades brasileiras e no debate público brasileiro sobre a realidade do continente africano, para preparar intelectuais, acadêmicos, lideranças políticas, lideranças sindicais, administradores e administradoras públicos que tenham capacidade de entender a realidade africana e se adaptar às realidades múltiplas do continente. Só que assim, não dá para fazer isso com um novo teto de gastos. Então a gente vai ter relações dentro das possibilidades que estão colocadas. Eu acho que a entrevista da embaixadora Irene Vida é muito isso. É como se ela dissesse assim, ó, tem muitas potencialidades, tem muitas oportunidades, só que a gente está meio que fazendo o que dá dentro de um enquadramento neoliberal do Estado brasileiro, né? E uma coisa que também ela não debateu, que eu acho que é fundamental, que é essa despolitização da... Aliás, ela até comentou, mas poderia ter aprofundado mais, que é essa despolitização da política externa. A política externa ser tomada muito como tema de tecnocratas, né? A política externa ser muito um negócio de especialistas ou então novelizada pela extrema-direita. Nesse sentido, inclusive, a extrema-direita ela é até mais eficiente do que a esquerda, todos os setores da esquerda, porque da forma tosca, mentirosa, fascistoide, a extrema-direita tornou a política externa um tema de massas. Todo mundo tem uma opinião sobre o comunismo na Venezuela, né? Sobre Cuba, sobre China, sobre Irã e tal. Já no nosso campo, esse debate é muito mais restrito, com algumas exceções, como, por exemplo, a questão palestina, que tomou até uma dimensão de massas interessante e importante. Então, você para pensar
como em todos os aspectos da vida brasileira, você tem uma mediocridade reinante. E não é uma mediocridade porque a gente não tem gente qualificada, gente séria, gente preparada para tocar uma política ousada. É um enquadramento de um projeto de classe. É um projeto de classe da burguesia dependente brasileira, que está subordinado ao imperialismo, que sobrevive muito bem, obrigado, né? Numa dinâmica de reprodução neoliberal do capitalismo brasileiro. Essa dinâmica de reprodução neoliberal do capitalismo independente brasileiro tem como um dos fundamentos a austeridade, a precarização permanente das estruturas públicas, a ausência sistemática de planejamento. Na prática, não existe planejamento no Brasil. Recentemente, eu assisti uma entrevista do professor Gilberto Bercovitch, que ele explicou a diferença entre o planejamento que existia no passado e as estruturas orçamentárias e de planejamento hoje. Depois eu vou até fazer um vídeo no canal sobre isso. Então, assim, que não existe planejamento, que não existe horizonte de longo prazo, que não existe onde é que a gente quer estar enquanto país daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso desde o ponto de vista, inclusive, político-ideológico, enquanto estratégia política das esquerdas. Que enfrentamento a gente quer comprar? Quais são as batalhas que a gente vai comprar? Que adversários a gente quer vencer? Que barreiras a gente quer vencer agora? Isso não está colocado e faz com que o Brasil tenha um eterno esforço de estar fazendo o que dá dentro de um enquadramento medíocre. Então, assim, é um país que, dado o comando da classe dominante e as características gerais da maioria do que se entende hoje como esquerdas, é um país que simplesmente olha o bonde passando. É um país que não tem um projeto ousado de integração latino-americana, que não tem um projeto ousado de cooperação com a África, que não tem um projeto ousado de desenvolvimento de ciência e tecnologia, que não tem um projeto ousado de reindustrialização, que não tem um projeto ousado de modernização de infraestrutura, que não tem um projeto ousado de ampliação, proteção e fortalecimento do mercado interno, assim, de nada. De nada. E assim, a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira está muito bem com isso, obrigado, né? Porque ela tem sua taxa de lucro nas alturas, garantida, e para a burguesia importa isso, a taxa de lucro. Os monopólios estrangeiros também estão muito bem, obrigado, fazendo do Brasil quase que, em vários aspectos, a sua área de máxima riqueza, né? De quase que de pirataria. Por exemplo, a empresa, né? A Enel, a empresa italiana que controla a energia elétrica em São Paulo, o lucro global dela não para de crescer e a maior fonte de lucro é o Brasil. Então, assim, tá bem, né? Tá ótimo, sabe? Então, há uma coisa meio a lá Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro passou a vida dizendo assim: me dói muito saber o que o Brasil pode ser e olhar para o que o Brasil é. Toda vez que você vê uma entrevista, um debate qualificado como esse, você vê as oportunidades que estão colocadas, os potenciais que estão colocados, você se pergunta, vem cá, gente, porque as lideranças da chamada esquerda, porque as lideranças políticas, intelectuais desse país não estão tocando essas possibilidades. Me parece que a resposta central é uma rendição ideológica geral no neoliberalismo. Essa rendição ideológica faz com que todas as políticas sejam enquadradas nessa dinâmica de mediocridade. De tal sorte que uma das consequências disso é a gente ter um olhar distante, racista, eurocêntrico para o continente africano, simplesmente não entender as oportunidades de cooperação que estão ali colocadas e olhar abestalhado a China e agora a Rússia, cada vez mais estreitando relações com um continente que promete ser uma das maiores populações do mundo daqui a 20 anos, né? A perspectiva é 4 bilhões de africanos daqui a 20, 30 anos. Então a China e a Rússia estão posicionadas, estão olhando para isso. Até países europeus, como é o caso da Alemanha, por exemplo, vem tentando se reposicionar, pedindo desculpas pelas barbáries do colonialismo, falando que vai fazer novos programas de ajuda e por aí vai. E a gente, como sempre, comendo mosca, né? É o eterno país do futuro, que pode deixar de ser o país do futuro e virar o país do presente hoje. Mas para isso, como sempre, a gente precisa, eu sempre falo isso, sempre termino com isso, né? A gente precisa avançar a Revolução Brasileira. A gente precisa avançar numa reorganização político-ideológica e organizativa da classe trabalhadora para que o Brasil realmente tenha possibilidades de alcançar todas as suas potencialidades. E isso não vai acontecer enquanto o poder político estiver nas mãos da classe dominante. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.